em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato, fazer a sua pergunta para a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. E comigo, ele, sempre presente conosco, professor Paulo Bacelar. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estava aqui me arrumando aqui para ficar bonito para vocês e estou pronto aí para a gente começar a responder as perguntas, dessa vez no estúdio. Ok, professor Paulo Bacelar, muito obrigado desde já pela presença, pela participação, e vamos começar então perguntas que foram enviadas aqui para o nosso WhatsApp. A primeira pergunta de hoje é a Antônia em Horizonte. Ela pergunta: tenho 18 anos de contribuição, tenho 53 anos de idade e tem 11 anos que não pago, porque parei de trabalhar. Eu sou asmática crônica. Eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, em tese não, porque ela deixou de contribuir, já tem 11 anos, ela deixou de ser segurada da Previdência. Porém, se ela tiver um laudo médico que ateste que ela já estava incapacitada para o trabalho há 11 anos atrás, aí teria um laudo lá atrás, ela poderia ter direito ao auxílio-doença agora, tendo essa incapacidade há 11 anos atrás, quando ainda ela era segurada da Previdência. Mas no caso aí já ela tem 18 anos de contribuição, né, já tem um tempo mínimo para aposentadoria, teria direito a uma aposentadoria quando ela tiver 62 anos de idade. Ivanildo em Maranguape, tenho 47 anos, 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria? Aí, Ivanildo, somente com 65 anos de idade. Você pode atingir, se você atingir a idade com o tempo de 35 anos de contribuição, quando você fechar 35 e já tiver 105 pontos antes dos 65 anos de idade, aí você terá direito à aposentadoria. Mas se não atingir essa pontuação de 105, aí somente com 65 anos de idade. Luiz Ricardo em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Dei entrada na aposentadoria da minha mãe e há 6 meses estamos sem resposta. Quando for aprovada, receberemos o valor retroativo? Sim, 6 meses já é um tempo aí que já ultrapassou do prazo legal, mas ela vai receber, se ela tiver direito lá, quando ela deu entrada, ela vai ter direito à aposentadoria com retroativo. Agora veja, se faltar alguma contribuição, por exemplo, se ela deu entrada na aposentadoria e faltavam 3 meses para ela chegar aos 15 anos, o segurado deu entrada, tinha 14 anos e 8 meses, faltava 4 meses para a aposentadoria. Ela pode recolher alguma contribuição que falta, mas se ela for contribuir mais alguma coisa, ela perde aqueles retroativos. Ela vai ter a aposentadoria da data do pagamento dessas contribuições. Por isso que é importante, na hora de dar entrada, fazer cálculo, já saber o tempo exato que vai ser contado no INSS, para não ter problema e receber todo o retroativo quando demora desse jeito. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Francisca em Hidrolândia. Já tenho 54 anos de idade, 32 anos de trabalho. Sou funcionária pública. Quanto tempo falta para pedir minha aposentadoria? Eu moro na zona rural e também ajudo meu marido como a agricultora. Temos a DAP conjunta. Pode contar com o tempo de contribuição? Ela já tem, não. Ela
é servidora pública, ela vai se aposentar com 57 anos de idade, com 30 de contribuição. Então, ela já tem 32, faltaria 3 anos para ela se aposentar. O tempo rural, ela pode averbar no INSS, esse tempo rural ser reconhecido pelo INSS, e levar uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição para o regime próprio. Mas ela precisaria contribuir com esse tempo rural, não só provar como é o segurado especial, que se aposenta geralmente no INSS sem precisar pagar, né? Basta comprovar os 15 anos. Para ela levar esse tempo rural do INSS para o regime próprio, aí ela tem que, além de comprovar aquele tempo de atividade rural, ela precisa pagar aquele período, contribuir, indenizar aquele período que ela vai provar para depois levar para o regime próprio de previdência. A Cleide Carneiro participa com a gente, ela é de Madalena, professor Paulo Bacelar. Sou funcionária pública municipal, tenho 58 anos e 30 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Olha, pela regra geral, sim. Ela precisaria de 57 anos de contribuição, de idade, 57 anos de idade, com 30 de contribuição, ela já teria tempo suficiente, mas para todos os municípios eu digo a mesma coisa. Depende da lei do município. A lei do município, muitas vezes, não fez ainda a reforma da Previdência. Então, ela precisa saber se o município já fez, né? Se Madalena já fez a reforma do município, né? Da Previdência do município lá em Madalena. E aí, se for pela regra geral, ela já teria direito à aposentadoria. Agora tem a participação do Carlos em Canindé. Quero tirar uma dúvida sobre o que aconteceu com meu tio. Ele tem 63 anos e contribuiu, já tem mais de 20 anos, mas parou de fazer a contribuição e está trabalhando como autônomo. Ele sofreu um acidente e teve o polegar direito amputado. Ele pode pedir aposentadoria por invalidez? É esse o caso, professor? Nesse caso não, né? Se ele parou de contribuir, né? Como ele falou, mesmo que ele já tenha 20 anos de contribuição, se teve um problema agora, depois que ele parou de contribuir, aí depende de quanto tempo ele parou de contribuir também, para saber se ele ainda mantém a condição de segurado da Previdência. Se ele já teve mais de 3 anos que ele parou de contribuir, então ele esquece, ele não tem mais qualidade de segurado, então ele não terá direito à aposentadoria por invalidez, mas ele já está perto da aposentadoria por idade, que é os 65, então faltaria 2 anos ainda para ele se aposentar. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta que vem sem identificação, mas vamos fazer aqui no nosso programa. Minha mãe tem 57 anos e sempre foi agricultora, mas a prova que ela tem é um papel de semente de 1991 e o papel do posto de saúde. Ela pode se aposentar? Tem poucas provas, né? Ela pode requerer aposentadoria, agora ela tem que fazer uma autodeclaração rural, é um documento que a pessoa, o trabalhador rural, precisa preencher. Antes essa declaração rural era feita pelo sindicato, hoje não é mais feita pelo sindicato, ela própria pode fazer essa declaração, ela pode baixar essa declaração na internet, pode ir à agência do INSS pegar essa declaração também, para ela preencher, e ela vai apresentar essas provas e com a autodeclaração. E se caso for indeferido, ela tem como levar isso para a justiça. Mais uma pergunta sem identificação, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber se quem é nascido em 1974 já pode se aposentar? Não, né, professor? O cálculo aqui tem 50 anos de idade. Tem 50 anos de idade, então, né? Ainda não. Precisa ter 62 anos de idade mulher, com 15 anos de contribuição no mínimo, e o homem com 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição no mínimo. Isabel, em Santa Quitéria, trabalho 8 horas de carteira assinada de manhã, trabalho na agricultura. Eu tenho direito a 2 aposentadorias? Não, a agricultora só tem direito à aposentadoria se ela exercer exclusivamente e unicamente a agricultura. Se ela é servidora pública, ela vai ter somente a aposentadoria do serviço público. Tem uma pergunta que vem sem identificação de Fortim. Tem 8 anos de contribuição e atualmente estou desempregado. Sou pedreiro e quero contribuir. Qual o melhor a fazer? Qual a melhor opção? Eu já tenho 38 anos e eu quero garantir a minha aposentadoria. E ele coloca aqui também a observação que todos os sábados acompanha o nosso programa. Um abraço para você e a todos aí de Fortim. Ele pode entrar no site do meu INSS e gerar guia de contribuição da Previdência no código 1473 ou 1163. Se ele for trabalhador autônomo, o código 1163, ele vai contribuir 11% do salário mínimo, que dá em torno de, vou fazer o cálculo aqui rapidinho, dá R$ 155,32, e ele vai se aposentar quando ele completar os 15 anos de contribuição e ter 65 anos de idade.
Célia, em Itapipoca, tenho 20 anos de contribuição, 50 anos de idade. Quantos anos falta para a minha aposentadoria? 20 anos de contribuição com 50 de idade ainda não se aposenta. Ela vai ter ainda que ter 62 anos de idade. Então ela falta ainda mais 12 anos. Ok, Célia, abraço para você, a todos de Itapipoca. A Maiara Ruth, em Aracoiaba, professor Paulo Bacelar. Recebo a pensão por morte, eu tenho direito à aposentadoria? Se ela tiver implementado as condições para aposentadoria, se ela tiver contribuído por 15 anos, tiver 62 anos de idade, mesmo com pensão por morte, ela vai ter direito à aposentadoria. Agora, se ela nunca contribuiu e não terá direito ao BPC, ao LOAS, porque recebe a pensão por morte. Então, pensão com BPC não pode. Mas a pensão com aposentadoria, se ela tiver direito à aposentadoria, tiver pago os 15 anos, ela vai ter direito à aposentadoria e poder acumular a pensão com a aposentadoria. Antônio, em Aracati, tenho 63 anos e 18 anos de contribuição. Eu estou sem contribuir há 5 anos. Gostaria de saber se eu preciso contribuir ainda para não ter problema na minha aposentadoria. O Antônio precisa contribuir por pelo menos uma contribuição por ano, para não perder a qualidade de segurado. Ele já tem implementada o tempo mínimo de 15 anos e também da idade que falta 63 que ele tem. Falta ainda mais 2 anos para ter direito à aposentadoria por idade. Então, ele já tem o tempo, mas não tem ainda a idade. Mas para não perder a qualidade de segurado, ele pode contribuir uma por ano até completar os 65 e pedir aposentadoria. Tá tão pertinho, né, professor Paulo Bacelar? Uma por ano, não precisa ser todo mês. Ele basta contribuir agora, basta contribuir daqui a um ano, ele contribui em outra, com o código 1163, para manter a qualidade de segurado dele. O Ronaldo, em Russas, gostaria de saber se a nova regra 8696 já está valendo para quem der entrada na aposentadoria, quem deu entrada no mês de agosto desse ano de 2024, professor Paulo Bacelar. Não, a regra de 86,96 começou em 2019, já passando a 87,97 em 2020 e agora em 2024 a regra já é 101 pontos para o homem e 91 pontos para a mulher. Então não é mais 86,96, ele tem que ter 101 pontos agora em 2024. O Marcos, em Pindoretama, tenho 59 anos de idade e sou agricultor. Quantos anos eu posso me aposentar? Com 60 anos de idade, mas precisa comprovar que trabalhou na agricultura pelo menos durante 15 anos. A Maria, em Fortaleza, tem um filho autista. Eu posso receber a aposentadoria? Pode, mas pode incluir, afetar o BPC do filho. Se ela tiver menos de 65 anos de idade, a aposentadoria dela for maior do que um salário mínimo, aí ela pode ter um benefício dela, se ela se aposentar, mas pode revisar o benefício do filho e cessar o benefício do filho por causa da renda familiar per capita. O Luiz, em Juazeiro, professor Paulo Bacelar, tenho 62 anos e 32 anos de contribuição. Em 2023, eu fui envolvido em um acidente de trânsito na empresa onde trabalho e estou afastado atualmente, mas eu não estou contribuindo com o INSS. Seria bom eu continuar contribuindo? Isso vai interferir na minha aposentadoria, professor? Ela já tem direito à aposentadoria, né? Ele, no caso, o Luiz, né? Faltam ainda 3 anos, né? Ele tem 62? Ele já parou de contribuir, já tem 32 anos de contribuição, né? Já tem a idade, quase chegando lá, né? Aos 65 ele se aposenta, faltando ainda mais 3 anos para ele se aposentar. Ele pode também fazer a mesma coisa que eu falei há pouco, contribuir uma contribuição por ano para não perder a qualidade de segurado. O Cícero, em Fortaleza, tenho 60 anos e 22 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Não, né, professor? Felizmente não, Cícero. Precisa ter 65 de idade. Continue contribuindo para não perder qualidade de segurado e você se aposenta aos 65 anos. Lindomar, em Icó, tenho hérnia de disco, fibromialgia e eu sinto muita dor. Eu encaminhei meu benefício, o médico aprovou 2 meses e o INSS negou por causa que eu não estava contribuindo. Mas sou agricultor, eu tenho todas as provas de agricultor, só que em 2021 trabalhei de carteira assinada e por conta dos meus problemas se agravarem, eu tive que sair do trabalho e eu vivo na roça. Eu gostaria de saber o que eu faço para conseguir o meu benefício. Junte essas provas da atividade rural, você precisa ter a prova de 1 ano, pelo menos antes da incapacidade para o trabalho, né? Com o laudo médico
atestando desde quando você está afastado do trabalho, e você pode requerer na justiça o benefício do auxílio-doença que foi negado pelo INSS. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Lucas, em Quixeramobim. Sou agente de endemias, tenho 54 anos, 30 anos de serviço. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Eu tenho 40% de insalubridade, professor. Lucas, né? Lucas, somente com 60 de idade. Hoje, você tem que ter 25 anos de contribuição. O agente de endemias é considerado tempo especial, com 25 anos de contribuição, só que o município, se for do regime próprio de previdência, o município não aposenta. Então, você tem que entrar na justiça para reconhecer esse direito e pedir aposentadoria especial pelo regime geral de previdência, com a regra do regime geral de previdência. A Diana em Russas, professor Paulo Bacelar, trabalhei 9 anos e 6 meses e vai fazer 3 anos que não contribuo. Isso vai afetar se eu não voltar a contribuir? Eu tenho 34 anos. Mas tem tempo ainda. Ela volta a contribuir e não para mais até completar os 15 anos para ela se aposentar aos 62 anos de idade. O Ricardo em Choró participa com a gente. Já tenho 35 anos de contribuição, só trabalhando de vigilante e vigia à noite. E agora vou fazer 57 anos de idade. Eu já posso começar a dar entrada na aposentadoria? Pergunta do Ricardo em Choró. Se ele tiver com esse tempo todo de vigilante, com PPP, mesmo armado ou desarmado, é possível a concessão da aposentadoria especial antes da reforma da Previdência, contando já 25 anos antes da Previdência, antes da reforma da Previdência em novembro de 2019. E ele poderá entrar na Justiça caso o INSS negue, e esse processo ficará suspenso, porque o STJ e o STF estão decidindo ainda se o vigilante desarmado tem direito à aposentadoria especial. Professor Paulo Bacelar, a pergunta do Douglas em Iguatu. Tenho 58 anos, 30 anos no INSS e eu dei entrada no INSS com vínculo empregatício em uma empresa que entrei na justiça. Aí eu ganhei a causa com tempo de 5 anos, o qual totaliza 35 anos. Quando o INSS der baixa, pergunta, eu já posso me aposentar? E qual seria a média de salário a receber? Professor Paulo Bacelar. Olha, ele vai se aposentar com 65 anos ainda, não pode se aposentar agora. Precisa ter os 65 anos de idade. E aí ele vai se aposentar com uma média de todo o tempo contributivo desde julho de 94. Dessa média vai ser aplicado um percentual. Então, tudo que ele pagou desde julho de 94 até a data da aposentadoria será computado nessa média. Ok, professor Paulo Bacelar. A Aldeniva Vasconcelos, em Redenção, participa pelo YouTube e manda a seguinte pergunta. A minha esposa pagava com o código 1929 e não teve as suas contribuições validadas. Como ela deve fazer para pagar com o código 1473? Pode ser com a mesma inscrição? Olha, Marcos, a segurada que pagava no código 1929, se quiser passar para o código 1473, ela vai pagar de 5% para 11%. Então ela vai simplesmente mudar o código, não precisa fazer inscrição nova no INSS, basta ela continuar contribuindo do jeito que ela estava contribuindo, só altera o código 1473, dali para frente ela paga com esse código 1473 sem problema nenhum. O Gemes Patrício, professor Paulo Bacelar, participa também através do YouTube e ele pergunta o seguinte: eu queria saber se um MEI que recebeu o benefício de 3 de abril a 2 de maio e já foi cessado, como faz para pagar o DAS-MEI sem se prejudicar nem com o INSS nem com a Receita? Basta que o contador informe o período que ele ficou afastado por doença. E esse período não precisa contribuir e não vai ficar em nenhum débito com a Receita. O Francisco em Fortaleza pergunta: eu tenho visão monocular e hérnia de disco, não sou contribuinte, eu posso solicitar algum benefício junto ao INSS? Pode requerer um BPC à pessoa com deficiência, mas precisa ter um laudo médico provando que ele está com impedimento de pelo menos 2 anos. Nesse período de 2 anos, ele também precisa comprovar a sua miserabilidade, ou seja, que tenha uma renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo.
De Fortaleza agora para Aracati, José Vianney participa com a gente. Moro com minha irmã na mesma casa. Ela já recebe o LOAS no CRAS e eu estou no cadastro dela. Já estou com 64 anos. Somos solteiros. Quando eu completar 65 anos, eu tenho direito a algum benefício? A minha carteira nunca foi assinada. Ele tem direito, sim. Agora, como a irmã dele é solteira, a irmã fará parte do grupo familiar. Então, se ela tiver algum benefício, alguma renda, essa renda irá impactar no cálculo da renda familiar per capita. Mas ele não tendo renda, ele pode ter direito ao BPC, mas isso vai depender da renda familiar, no caso aí, somar a renda da irmã, se ela tiver. A Franciana em Capistrano, o professor Paulo Bacelar. Minha mãe é agricultora, mas na certidão de casamento está como doméstica. Isso pode prejudicar quando ela for se aposentar. Hoje ela tem 50 anos. Não prejudica. Apenas ajuda, porque a doméstica, no caso aí, é a dona de casa. Ela ajuda na lida do trabalho rural com o marido. Então ela também faz parte do grupo familiar do rural. Então ela poderá usar esse documento até como prova da atividade rural da família. A Maria, em Pentecoste. Olá, Maria, seja bem-vinda. Abraço a você, a todos aí de Pentecoste, na sintonia do nosso programa. Trabalhei em uma empresa de calçados, tenho 15 anos de contribuição, porém adquiri várias sequelas, como hérnias de disco e tendinites nos 2 braços. Eu tenho direito à aposentadoria? Eu tenho 44 anos. Ela tem que ter um laudo médico atestando a incapacidade total e permanente para o trabalho. Se ela tiver esse laudo, ela poderá dar entrada no benefício de auxílio-doença primeiro, para depois ser transformado numa aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, pergunta de Fortaleza, do André Ribeiro. Tenho 46 anos, contribuí de novembro de 96 a maio de 2005 em uma empresa privada, 8 anos e 6 meses. Passei 10 anos sem fazer nenhuma contribuição e agora 9 anos e 6 meses contribuindo em individual, total de 18 anos. Eu já posso pagar só 2 vezes ao ano? Ela já contribuiu, mas ela pode sim. Ele, no caso, o André. No caso, né? Ele já tem 46 anos de idade. É muito pouco ainda, né? É muito pouca idade. Para ele ficar contribuindo uma por ano, ele vai se aposentar, sim, porque ele já vai ter 18 anos de contribuição, né? Então ele mantém a qualidade segurada até os 65 anos de idade. É uma técnica que pode ser utilizada, mas se ele ainda tem 46 anos, ele poderia contribuir mais tempo para que a aposentadoria dele fosse maior. A Margarida, em Tejuçuoca, pergunta: quem tem BPC e já atualizou o cadastro em fevereiro, vai ter que atualizar novamente? Quem tem um BPC e já atualizou o cadastro em fevereiro, não precisa atualizar mais, porque o cadastro único ele precisa ser atualizado de 2 em 2 anos. Então, basta que ela só atualize isso daqui a 2 anos. De Tejuçuoca para Itapipoca, professor Paulo Bacelar. Tenho um irmão que tem BPC LOAS, ele está no meu cadastro. Tem algum problema se eu tirar ele e ficar em outro? A Eliane, em Itapipoca, que pergunta. Ela tem que ficar no cadastro único as pessoas que moram na mesma casa. Então, se ele mora na mesma casa que ela tem que estar com o mesmo cadastro dele. Maria, em Apuiarés, sou auxiliar de serviços gerais, tenho 50 anos de idade, 27 anos de serviço. Com quantos anos irei me aposentar? Eu todo dia ouço o Jornal Alerta Geral e aos sábados também. Professor Paulo Bacelar, a Maria, em Apuiarés. Não, ela só recebe salário maternidade de 4 meses. Então, ele vai pagar aqueles 4 meses que ela não recebeu após o parto da segurada. Não vai receber até a data da decisão da justiça. Ela só recebe 4 meses. O Nestor, em Baturité, pergunta, professor Paulo Bacelar: fiz 60 anos e dei entrada em minha aposentadoria como agricultor no dia 24 de junho. Logo após o INSS entrou em greve. Eu queria saber se quando eu der entrada, fica contando o tempo retroativo. Eu vou receber esse retroativo? Vai, quando voltar a analisar o processo, que for analisar, ele terá direito a receber desde a data do requerimento do benefício. Fontinelli, em Horizonte. Minha esposa tem 3 anos de contribuição na carteira, porém não trabalha mais. Eu já pago como contribuição individual no código 1163 há 2 anos. Ela tem 43 anos. O código está correto e quando ela poderá se aposentar?
Ela está contribuindo no Código Simplificado de 1163, que é 11% do salário mínimo, e ela irá se aposentar quando tiver 62 anos de idade e completar 15 anos de contribuição. Tenho 46 anos de idade e 10 anos de contribuição. Sou motorista e queria saber se eu posso contribuir como motorista autônomo para melhorar o meu tempo de aposentadoria. Mesmo trabalhando de carteira assinada, eu posso contribuir como motorista autônomo? Professor Paulo Bacelar, quem pergunta é o Edmar, em Santa Quitéria. Não, ele pode sim. Ele como motorista autônomo, se ele quiser pagar acima do que ele já recebe com a carteira assinada, ele pode. Agora, uma dica, para ele contribuir no código 1007 ou no código 1163. Nesse caso do 1163 seria 11% apenas de um salário mínimo, ou no código 1007 um valor que seja acima do salário mínimo. Agora, é bom que ele pague em dia, para que o INSS não venha a pedir a comprovação da atividade como autônomo. Vamos aqui, deixando o recado direto para você, ouvinte internauta com dúvida na área da Previdência Social. A linha está aberta, 085 99273 4353. Marilene em Acopiara, queria uma informação, professor Paulo Bacelar. A minha irmã está grávida e tem que ser particular o parto. Queria saber se ela vai ter direito a fazer o salário maternidade. Aí reafirma Marilene, ela tem direito ao salário maternidade, mesmo o parto sendo particular? Não tem problema, Zeno. Sendo parto e ela sendo segurada da Previdência Social, independentemente se é particular ou público, ela tem direito sim ao salário maternidade, se ela tiver qualidade segurada na data do parto. Paulo, no interior de São Paulo, tenho 42 anos de idade e 22 anos de contribuição. Com que idade posso dar entrada na minha aposentadoria? Somente com 65 anos de idade. No caso dele, como ele tem 42 anos de idade, ainda faltaria 13 anos, né? 13 anos. Ele tem 44 anos, professor. 23 anos. Ele tem 42 anos de idade. Ele tem 42 anos, mais 22 anos de contribuição. Mais 23 anos de idade. 23 com 22 daria 45 anos de contribuição. Olha só, ele terá, se ele continuar contribuindo até os 65, ele terá 110% da média de contribuições desde julho de 94. Mais uma dúvida, Janiele em Ocara. Meu pai tem 61 anos de idade e é agricultor. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, como meu pai faz para se aposentar. Olha o recado, viu, Janiele? Anota bem direitinho. Ele já tem a idade para se aposentar, falta ele ter provas da atividade rural durante 15 anos. Então ele tem que ter uma prova de 15 anos atrás, uma prova de 7 anos e meio atrás, que é a metade do período, e ter a autodeclaração rural. Ele precisa fazer uma autodeclaração, que é um preenchimento de um formulário dizendo com quem trabalhou, qual é a plantação que ele faz, se ele planta milho, feijão, mandioca, qual o tamanho da terra que ele planta, se ele planta em forma de comodato, de arrendamento ou de meia. Então ele precisa fazer essa autodeclaração com essas provas rurais e dar entrada no INSS. Silvana, na região metropolitana de Fortaleza. Bom dia a você, Silvana. Queria saber o que é perícia social, pois fiz uma perícia e ainda tenho que fazer essa outra que já está marcada. A perícia social é uma perícia feita pelo assistente social que vai na casa do segurado para fazer uma análise daquela condição social que a pessoa tem para poder embasar um processo judicial. Mais uma dúvida agora da Eliette Freitas em Fortaleza. Tem uma filha que tem um filho autista. Ela recebeu o Bolsa Família alguns meses antes do menino receber o auxílio doença e não pode mais tirar o Bolsa Família. E aí, professor Paulo Bacelar, como é que você desata o nó aqui dessa história? Não pode acumular o Bolsa Família com o BPC? Não, Luciano, poder pode. O problema é que o BPC, ele conta como renda. Então, quando a pessoa recebe um BPC, é feito um novo cálculo da renda familiar para saber se a pessoa continua recebendo Bolsa Família ou não. Luciana Amaral está no interior do Ceará. Não disse em que cidade se encontra, mas vai a pergunta. Bom dia, eu tenho 3 laudos médicos, pois estou incapacitada para o trabalho. Vou fazer 62 anos de idade, faltam 2 anos para completar os 15 anos de contribuição. Fiz o meu pedido, mas o benefício foi negado. Aí ela pergunta, quais são os meus direitos, professor Paulo Bacelar? Ela precisa entrar com processo judicial, verificar se realmente
esse laudo atesta a incapacidade médica dela, incapacidade para o trabalho dela, e fazer um recurso na via judicial desse auxílio-doença. Ou então, aguardar a idade para poder ter direito à aposentadoria. E neste caso, professor Paulo Bacelar, vale a pena bater a porta da justiça para garantir, seria aqui um auxílio por incapacidade temporária? Primeiro ela procura um advogado ou a Defensoria Pública da União para analisar o laudo, analisar o processo, para ver se há uma possibilidade jurídica de entrar com a ação judicial do auxílio-doença. Ou então, se não tiver, realmente continuar contribuindo para fechar os 15 anos e ela pedir aposentadoria por idade. Linha direta 085-99273-4353. Jéssica, em Quixeramobim. Estou afastada da empresa há 6 meses, tenho 3 anos de carteira assinada. Recebendo auxílio por incapacidade temporária, entrei já com um advogado. Tenho 3 hérnias de disco lombar, hérnia cervical, tendinite, bursite nos braços direito e esquerdo. Tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Com essas doenças que ela está citando, se tiver um laudo médico atestando a sua incapacidade para o trabalho, ela tem direito ao auxílio-doença. De Quixeramobim para Choró. Eu acho que ficam na mesma região, né, professor Paulo Bacelar? Já passou por esses 2 municípios? Já, com certeza. Choró fica ali depois de Itapiúna, indo para Senador Pompeu. E Quixeramobim um pouquinho antes, depois de Quixadá, você também tem ali a região ali de Quixeramobim. Você está melhor do que o Beto Almeida. Francisco, em Choró, sou agricultor, mas não contribuo com o sindicato. E sim, tenho a contribuição sindical uma vez por ano. Queria saber se essa contribuição me dá direito como agricultor. Essa pergunta já é repetida, professor Paulo Bacelar, mas vale sempre reafirmar para quem trabalha na agricultura quais são as condições para a aposentadoria. Nem a contribuição sindical, que é feita uma vez por ano, ou a contribuição para o sindicato, todo mês, isso é garantia para a aposentadoria. O que vale para ter direito à aposentadoria são as provas que a pessoa tem de que trabalhou na agricultura. Documentos que tem em nome dele o nome agricultor no documento, uma certidão de casamento que tem o nome dele agricultor, uma procuração que tem o nome dele agricultor, uma ficha de um registro numa unidade médica que tem o nome dele como agricultor, uma ficha de registro da escola dos filhos que tem os pais lá como agricultor. E essas são as provas reais para você ter direito à aposentadoria. Você juntando essas provas durante 15 anos, você não terá problema de pedir a sua aposentadoria no INSS. Pois é, professor Paulo Bacelar, creio que a Antônia em Pentecoste, que faz essa mesma pergunta, já está contemplada com a sua resposta, porque ela diz que a mãe tem 55 anos de idade, tem 10 anos de sindicato, trabalha na agricultura e gostaria de saber o que precisa para se aposentar. Nesse caso, Antônia, a pergunta, que é bem parecida com o questionamento do Francisco em Choró, já a deixa a resposta bem contemplada, porque neste caso, 15 anos de comprovada atividade no campo e 55 anos de idade. Iracilda, em Cascavel. Minha filha recebe o auxílio-doença. Posso pagar o INSS dela para receber pela idade? Não, o auxílio-doença, ele irá ser contado para aposentadoria. Quando ela cessar o auxílio-doença, ela volta a contribuir depois que cessa o auxílio-doença. Não precisa ela contribuir agora. Professor Paulo Bacelar, Luiz Carlos em Aracati. Tenho 52 anos de idade, 13 anos de contribuição, sou empregado de empresa com carteira assinada, estou afastado, sou motorista de caminhão e preciso fazer uma cirurgia da vista pelo INSS. Todo mundo sabe que demora muito. Eu fico recebendo o INSS até a minha cirurgia sair pelo SUS. Já estou com 2 meses afastado e não fiz a perícia ainda. Aí ele diz: assisto vocês pela Canoa FM de Aracati a 96.7. Que maravilha, Luiz. Inclusive eu já estive lá pessoalmente, né, na FM Canoa Aracati. Parabéns pelo programa e obrigado aí pelo convite. Um grande abraço a todos. Olha, nesse caso, ele precisa esperar a perícia médica, porque ele vai ser concedido o benefício depois que ele fizer a perícia médica. E aí, quando ele fizer a cirurgia no SUS, ele apresenta um novo laudo para prorrogar esse benefício do auxílio-doença. Tem dúvida que chega da Maria em Guaraciaba do Norte. Eu comecei a receber um auxílio-doença por 6 meses, mas estou tirando o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, que está em meu nome. No caso, recebo 2 benefícios do governo, mas um é temporário. Nesse caso, eu já até fiz uma pergunta para o professor Paulo Bacelar, que se esses benefícios podem ser acumulados. Pois é, nesse caso ela recebe os 2, né? Porque são acumuláveis. Não pode, quando aumenta a renda familiar,
e aí faz uma nova revisão daquele Bolsa Família para saber se aumentou a renda familiar. No caso, quando a pessoa tem um auxílio-doença, aumenta a renda da família, então ela pode perder esse benefício quando fizer uma revisão. Adelson em Fortaleza, queria saber como eu faço para contribuir para a minha aposentadoria. Tenho 40 anos de idade, mas recebo Bolsa Família. Como posso fazer, professor Paulo Bacelar? O Adelson chega na hora certa para receber uma informação segura. Adelson, aí você pode contribuir como segurado facultativo. Basta você entrar no site do meu INSS, meu.inss.gov.br. Não precisa logar com a senha. Você vai ter a aba de GPS, que é Guia da Previdência Social. E lá você vai colocar o seu NIT e colocar o código de pagamento, que é o 1473. Você pagando com 1473, 11% do salário mínimo, você não vai perder o Bolsa Família e você vai ser segurado da Previdência e contar para a sua aposentadoria. Adelson, você com essa pergunta nos engrandece aqui, porque a gente tem a convicção a cada dia de que nós estamos fazendo a verdadeira educação previdenciária, dando informação, orientação e esclarecimento para quem sonha com os benefícios da Previdência Social, mas que antes de tudo precisa fazer o dever de casa. E nessa linguagem do professor Paulo Bacelar, você pode ter segurança de que, contribuindo neste modelo, a aposentadoria virá com o tempo. Margarida em Redenção. Sabe onde é que fica a Redenção, professor Paulo Bacelar? Doutor, aí eu já trabalhei em Redenção, né? Fica do lado ali de Acarape. Ali então depois conhece bem. Passei 4 anos trabalhando ali na agência de Redenção. Olha a pergunta da Margarida. Tenho 2 meses de contribuição, 56 anos de idade, e eu dei entrada no pedido de aposentadoria. Está dando um problema com a semente. Por causa da semente, o que eu posso fazer se está passando da idade e não me aposento, professor Paulo Bacelar? Mas ela disse que tem 2 meses de contribuição. Eu entendi que ela tem 2 meses que deu entrada no pedido e está esperando. Com 56 anos de idade já é suficiente. Agora é a questão aqui das condições do ponto de vista da atividade rural para garantir a aposentadoria. A semente é um dos documentos de comprovação atividade rural, não precisa ser somente a semente. Ela precisa ter outros documentos para comprovar a atividade rural. No caso, ela já tem a idade mínima, de 55 anos, já passou da idade, mas ela precisa ter essa resposta do INSS, que em caso de negativa, ela pode procurar a justiça. Professor Paulo Bacelar, desmancha esse nó, desenrola aqui essa pergunta da Francisca em Camusim. Recebo o Auxílio Brasil, tenho uma criança de 4 anos e tenho um senhor que não é nada meu, ou seja, não tem nenhum parentesco e está no meu cadastro. Ele recebe um auxílio-doença e vai passar a se aposentar por idade. Eu tenho direito ao meu auxílio ou não? Que enrolação é essa aqui, professor Paulo Bacelar? O grupo familiar do Bolsa Família é diferente do grupo familiar do BPC. Então, no caso do Bolsa Família, todo mundo que está na casa, independentemente do parentesco. Então, ele precisa tirar essa pessoa do cadastro dele, porque não faz parte do grupo familiar. Professor Paulo Bacelar, eu imaginava que todo mundo do CAD único tinha laços consanguíneos. Não, nesse caso ele pode morar com um tio, um avô não, mas um cunhado, a pessoa que mora na mesma casa ali, né? Então quem está na mesma casa tem que estar no CAD único. Iane, em Fortaleza, minha empresa nos faz assinar uma folha como se recebêssemos um salário, só que eles não pagam esse valor. Qual é a orientação que devemos fazer, professor Paulo Bacelar? Não assinar e chamar a polícia, né? Falei isso aqui em outra pergunta parecida. A pessoa não pode assinar aquilo que não recebe. Então, tem que denunciar essa empresa no Ministério do Trabalho e também estará prejudicando você na sua aposentadoria. Maria, em Paramoti, queria saber se tenho direito a algum auxílio. Tive trombose na minha antiga gravidez e ficaram sequelas. Sou agricultor e tenho todas as provas da atividade rural. Se essa trombose está impedindo você de trabalhar, você primeiro busca um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho durante um certo tempo ou permanentemente, vai depender do médico, e dá entrada no auxílio-doença com as provas rurais que você tem. Júnior Silva, em Iguatu, eu sou segurança de uma empresa, não recebo nada além do salário fixo. Tenho direito a algum benefício especial pela profissão? E quando for me aposentar, minha profissão se encaixa na aposentadoria especial? Sim, ele tem direito, sim, à aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, mas com 60 anos de idade.
Professor Paulo Bacelar, pergunta da Eduarda Almeida em Quixadá. Eu sempre trabalhei de carteira assinada e engravidei há 2 meses. Tenho direito ao auxílio maternidade? Tenho que esperar ou já posso pedir o benefício? Se ela trabalhou de carteira assinada e continua assegurada da Previdência, na data do parto, ela não precisa contribuir. Ela pode dar entrada no salário de maternidade dela no INSS. Agora, ela não pode ter ficado mais de 2 anos desempregada. Se ficou mais de 2 anos desempregada, ela precisa voltar a contribuir, porque na data do parto ela precisa estar na qualidade segurada. Silvana, em Fortaleza, eu trabalho desde os 18 anos de idade, atualmente tenho 49 anos de idade e percebi há pouco tempo que uma das empresas onde trabalhei não recolheu a contribuição para o INSS. Como faço para provar esse período e não perder o tempo de contribuição? Ela precisa ter os contra-cheques que foram descontados o seu salário. Lá vai ter a rubrica do INSS. Então ela tem que ter isso para poder comprovar o seu salário. Mais uma dúvida agora do Pedro César em Jaguaribe. Jaguaribe é terra do quê? Já é professor Paulo Bacelar, ou do leite? Queijo coalho. Tem que fazer um curso com o Paulo Bacelar, porque a terra do queijo coalho é Jaguaribe. Eu tenho que fazer um curso com o professor Paulo Bacelar sobre queijo coalho ou um curso com o professor Paulo Bacelar para saber qual a vocação econômica de cada município. Aí eu convido o Beto Almeida. Aí sim, eu posso fazer essa palestra. Agora, eu passei lá em Jaguaribe indo para Salvador, para ir na Bahia, né, ir para Bahia, e um amigo meu que mora lá, o Mourão, me parou lá no meio da estrada para me dar 3 queijo coalho para eu levar pro meu pai. A família toda adorou. Realmente é a terra do queijo coalho. Realmente um abraço e obrigado aí para o Mourão aí de Jaguaribe. Agora você estava indo para a Bahia quando recebeu esse queijo ou estava voltando para o Ceará? Não, para Fortaleza? Foi quando eu estava indo para a Bahia, que foi um presente que ele deu para eu levar para o meu pai. Mourão, da próxima vez que você se encontrar com o professor Paulo Bacelar, manda um queijo aqui para a produção do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, porque tá todo mundo aqui de água na boca falando sobre esse queijo de Jaguaribe. O Pedro César pergunta: eu sou vigilante e minha esposa é dona de casa. Ela engravidou e nunca contribuiu para o INSS. Mesmo assim, ela tem direito ao auxílio maternidade? Ela pode ter direito ao salário maternidade se ela fizer uma contribuição antes do parto como autônoma. E aí a gente pode dar entrada na justiça desse benefício, porque o STF já decidiu que basta ter qualidade de segurado para ter direito ao benefício. Damião, em Juazeiro do Norte, moro sozinho e tenho um filho menor de idade que recebe o BPC. Tenho direito de receber o Bolsa Família? Tenho 2 filhos, acrescenta o Damião. Vai depender da renda familiar, né? Se só ela e os 2 filhos, a renda... no caso, né? Ele e os 2 filhos, a renda do Bolsa Família vai ser maior do que o valor, do que o determinado pela justiça, pela lei, que é de R$250 per capita. Então não terá direito ao Bolsa Família nesse caso. 085-99273-4353 é a linha aberta do Jornal Alerta Geral para você encaminhar a sua dúvida. Helena, em Apuiarés, sou professora há 32 anos e tenho 50 anos de idade. Gostaria de saber se já posso me aposentar. Olha, Zano, pelas regras gerais, ela precisa ter 57 anos de idade. No caso de professora, reduz mais 5 anos, então dá 52 anos de idade. Então ela teria ainda mais 2 anos para ter direito à aposentadoria. Agora, precisa ver, mesmo com a minha proximidade com Apuiarés, eu não tenho a regra do regime próprio de previdência de Apuiarés. E se eu não me engano, lá é regime geral. Eu não tenho certeza. Então lá, sendo regime geral, aí ela precisará ter 57 anos no regime geral, com 25 anos de contribuição, no caso dela ainda não tem direito. Ou seja, ela já fez o dever de casa do ponto de vista do tempo exigido pela legislação para se aposentar como professora. Isso. E a idade, 57, 57 no regime geral, 52 no regime próprio. Agora, é preciso ver a pontuação também, porque a pontuação para mulher comum, que não seja professora de 91 pontos, a mulher reduz 5 pontos. Então vai ser 86, né? 86 pontos. Ela tem 82. Então ela poderá ter a aposentadoria de professor com 86 pontos. Então ela tem 50 com 32, dá 82, faltaria 4 pontos.
daqui a 2 anos ela teria direito à aposentadoria. Deu para entender, Helena, porque eu compreendi muito bem, ou seja... Resumindo, no regime geral, ela como professora se aposenta daqui a 2 anos. Pronto, Helena, valeu aí pela audiência em Apuiarés. A gente está ficando bem popular lá em Apuiarés, viu, professor Paulo Bacelar? Vamos levar o Beto Almeida para lá. Fazer uma caravana para lá, então. Olha aí, doutora Raquel, preparei o café da manhã com queijo coalho, aquele queijo coalho que o professor Paulo Bacelar deixou no meio da estrada, a caminho da Bahia. Maria, em Crato, trabalho por uma cooperativa de saúde e tenho muitos descontos, professor Paulo Bacelar. Tem desconto de 20% para a Previdência Social. Está correto, professor Paulo Bacelar? Não, a cooperativa ela tem que contribuir com 11%, de cada cooperado, 11%, e ela vai fazer a contribuição de 20%, que é a parte patronal, é a cooperativa que contribui. Então, para o segurado que trabalha para a cooperativa, o cooperado tem que ser descontado 11%. Professor Paulo Bacelar, a Sandra, no município de Ocara, tem a seguinte dúvida. Trabalhei 2 anos e 9 meses de carteira assinada como doméstica. Fui demitida do meu trabalho. Queria tirar uma dúvida. Estou com uma artrose cervical e uma tendinite no ombro, com calcificação. Se eu for atrás de um auxílio-doença, eu continuo na condição de segurada do INSS, mesmo já tendo sido demitida do trabalho? No momento, eu não estou contribuindo para o INSS. Sim, agora ela tem direito a pedir qualquer benefício até 2 anos da data da demissão. Então, se ela foi demitida, ela conta da data da demissão mais 2 anos. Nesse período, ela é segurada da Previdência. Passou de 2 anos, ela precisa voltar a contribuir para não perder a qualidade segurada. Professor Paulo Bacelar, independente do tempo que a pessoa esteve contribuindo com a carteira da carteira de trabalho assinada? Nesse caso, como é 2 anos, estou contando os 2 anos, porque ela teve menos de 10 anos de contribuição. Então, ela vai ficar 12 meses segurada. Como ela deve ter recebido seguro-desemprego? Mais 12 meses. Então, nesse caso dela específico, ela mantém a qualidade segurada dela por 24 meses, ou seja, por 2 anos. Sandra, faz esses cálculos aí dentro da orientação do professor Paulo Bacelar, porque a resposta pode abrir um novo caminho para você ter esse benefício previdenciário. O José, em Fortaleza, diz: sou viúvo e recebo pensão por morte. Se eu me casar outra vez, eu vou perder a pensão? Case e seja feliz, né, professor Paulo Bacelar? Desde o quê? Que seja do regime geral de previdência. Desde que não seja servidor público estadual. Exatamente. Que seja do regime próprio de previdência do Estado. Por exemplo, se ele recebe uma pensão da esposa que era servidora do Estado e ele não poderá casar porque perde. Agora, se for do INSS, a pensão for do INSS, ela era segurada da Previdência Social do INSS, ele pode casar e ser feliz, que não vai perder a pensão. Pergunta de Lu, em Cascavel. Sou agente de saúde há 30 anos e sou do estado. Tenho 61 anos de idade. Já posso pedir mini aposentadoria? Posso entrar com pedido pela condição especial? Pode. Nesse caso, ele já tem 60 anos de idade, com mais de 25 anos de contribuição. Então, tem direito a pedir. Só que no regime próprio de previdência dos municípios, não existe a lei que prevê a aposentadoria especial. Então, você tem que fazer um pedido para ser concedida a aposentadoria especial no município. Se for negado, procurar um advogado para que entre na justiça requerendo a aposentadoria especial do servidor do município. Neste caso, professor Paulo Bacelar, se homem atuando como agente de saúde... 70 anos de idade com 25 anos de contribuição. Resposta completa. Oliveira, terra de Lael, Cimente, Calcaia. Sou vigilante, trabalho armado. Isso me dá direito à aposentadoria especial? Eu recebo insalubridade. Perfeitamente. O vigilante armado ou desarmado tem direito à aposentadoria especial. O vigilante desarmado ainda vai passar por um processo. Pode ser que o INSS negue, porque o INSS só considera o armado. Então, ele sendo armado, possivelmente, com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, ele pode ter direito à aposentadoria no INSS. Késia, em Juazeiro do Norte. Gostaria de saber como eu faço para comprovar que trabalhei em uma determinada empresa. Na minha carteira não constam todos os anos e eu gostaria de regularizar. É aquela história que você nos falou há poucos instantes respondendo a uma pergunta, né, professor Paulo Bacelar? Então ela precisa ver o que tem na carteira dela, comparar com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e o que não tiver no CNIS, que está na sua carteira, mas não está no CNIS, ela pode ligar para o telefone 135 e solicitar o serviço de acerto de vínculos e remunerações.
Esse acerto de vínculos e remunerações será feita uma abertura de tarefa no próprio Meu INSS da segurada. Ela terá que entrar no Meu INSS através do gov.br e fazer a juntada da documentação para que o servidor possa conceder. Então, olha só. Primeiro ela faz o pedido pelo 135, vai abrir uma tarefa no Meu INSS dela, ela vai ter que entrar no pedido e juntar essa carteira de trabalho e juntar o pedido para fazer o acerto do INSS. É um meio burocrático, mas é assim que funciona atualmente. E é uma burocracia que precisa ser enfrentada por todos nós, porque não era para ter burocracia, mas tem as exigências da legislação que precisam ser cumpridas. Professor Paulo Bacelar, chegamos ao final deste bate-papo, dividido hoje aqui com o Marcos Surlan. Tinha mais uma pergunta do ICO, que era da Francisca, e eu lembrei do nosso diretor-presidente da Rádio FM Papagaio 97.5 em ICO, o Carlinhos Nunes, que ele nos trouxe um queijo aqui, viu, professor Paulo Bacelar? Ele ficou de trazer um queijo para você. Olha, da próxima vez que você vir aqui, ô Carlinhos, você traz o queijo aí pro Paulo Bacelar, e do outro lado o Paulo Bacelar vem com o queijo do Mourão lá de Jaguaribe. A gente se reúne aqui e divide o queijo, democraticamente, tá bom, professor Paulo Bacelar? Com certeza, pode deixar que eu dou 2/3 do queijo para você. Final da nossa conversa, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana, um grande abraço para você. Obrigado, Luzenor, mais uma vez, estamos aqui e satisfeitos com a quantidade de perguntas e o conteúdo das perguntas também, que cada resposta minha serve para muita gente. Muito obrigado e até o próximo programa.